Ligação, uma hora dessa, eu resolvendo as coisas. Oi, amiga. Mulher, eu tô aqui no centro da cidade, fazendo umas compras, fazendo a feira do mês, mas tá tudo muito caro, não tô achando nada barato pra comprar. Mas eu fiquei sabendo, minha querida, que a gente não precisa mais se preocupar com o preço das compras. Fiquei sabendo que vai abrir um atacarejo maravilhoso aqui em Nicó, com o melhor preço da cidade, viu? Que é o Zé Paraibano, minha filha. Ele vai inaugurar nesse mês com várias ofertas aqui para a população aproveitar. E eu já vou aproveitar e fazer minhas compras do mês lá. E eu, que não sou besta nem nada, vou fazer minhas compras todo mês lá, para garantir economia, qualidade e encher o carrinho. E o endereço, amiga, é super facinho de achar. É em frente às lojas Americanas, bem no centro da cidade. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Realizar procedimentos estéticos é essencial para manter a saúde e jovialidade da sua pele. O skincare adequado pode garantir a durabilidade do seu procedimento. Vou te dar uma ótima dica para a sua rotina diária. Investir em um bom hidratante vai garantir a manutenção do seu procedimento, assim como melhorar cada vez mais o aspecto da sua pele. No Trailer dos Amigos, em Icó, Ceará, tem de tudo com o menor preço e o melhor atendimento da cidade. Temos self-service, PF caprichado e aquele churrasco de primeira, tudo isso com aquele sabor caseiro que você ama. Vem pra cá e comprove. Rapaz, aqui é a extensão da minha casa, que eu moro aqui em frente, assim, amizade com o Estênio, com o churrasqueiro aqui, o Bicudo, com todo mundo da casa. Então aqui a comida é boa, tranquila aqui, o local é excelente. Todo dia tá aqui. Se eu não estiver aqui, eu tô viajando. Trailer dos Amigos, estamos localizados em frente ao Fórum de Icó, Ceará. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além da venda. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem.
Eu vou te convencer a ser um cliente imune neste ano de 2025. Nós temos um atendimento humanizado, a melhor equipe de profissionais para atender você e sua família, uma estrutura incrível para a sua criança, como também nós temos um rigor técnico, conservação da temperatura destas vacinas, as melhores vacinas e todo um atendimento especializado para cada paciente. Venha conhecer a Imune. Nós estamos te esperando. Boa tarde. Saudamos todos vocês com carinhoso, com o programa Amor em Ação. Saudamos com hiper bem-vindos a todos aqueles que comumente estão conosco nas tardes de quinta-feira, para aqui, aleluia, ouvirmos a voz do Senhor, para ouvirmos a ministração da palavra, para estarmos em companhia do nosso amigo de todas as horas. Porque assim diz a palavra, que o crente tem que ouvir a voz de Deus. Porque só o Senhor, nas nossas relações com Ele, pode chegar até o nosso coração e provar e ver que o nosso coração é bom. Assim, nesta tarde, eu lhe convido para que você fique conosco. Mais uma vez, celebrando, louvando, salmodiando o nome do Senhor. E aqui juntos, cooperarmos em adoração, em culto, no seu lar. E com certeza, eu quero declarar nesta tarde, que o seu milagre está por vir. Eu profetizo nesta tarde, que o Senhor é teu escudo, que o Senhor te chama, que o Senhor te dá direção. E assim receba do Senhor, aleluia, o que o Senhor tem para lhe entregar. Assim, no poder do Espírito Santo, eu peço que você curta, comente, compartilhe e também se inscreva na TV Princesa do Vale. Estamos mais uma vez aqui com a presença do diácono Martônio Diniz, este levita que canta e adora o Senhor, e também com o nosso pastor Luciano Jorge, aquele homem que tem a palavra do poder, aleluia, de pregar a palavra e ver que Deus, ainda hoje, porque Ele é Deus de sempre, faz maravilha. Então, o poder da palavra em ação, aleluia, é o poder do programa em ação, aleluia. Deus se movendo no meio do seu povo e nós podendo dizer, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim, meus amados, vamos orar, dando início a este programa. Um programa ministrado, como todos vocês sabem, nas minhas fraquezas, nas minhas deficiências, limitações, mas que Deus tem me trazido até aqui. E eu com certeza o louvo e agradeço por mais uma quinta-feira poder estar em pé e dizer, a tua graça me basta, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, orando, dizendo, tu és, Senhor, o meu Deus, o meu Senhor e Pai. Tu és o meu Redentor, aleluia. Tu és o meu Salvador, a minha rocha,
a minha torre forte, a minha fortaleza. E é por isso, ó Deus querido, que eu entendo e compreendo e percebo que eu sou e nós todos somos sustentados por Ti. Deixamos, ó Deus querido, os ídolos de barro, de metal, de ouro e prata, mas agora seguimos a um Deus vivo, e é por isso, meu Senhor, que nós agradecemos os mistérios da, aleluia, da cristandade, os mistérios, aleluia, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus, aleluia, cheio de graça e de verdade. Assim, meu Senhor, obrigado pela Tua tão grande salvação, obrigado mais uma vez, meu Deus, podermos compartilhar este momento, aleluia, de unidade, de comunhão, Senhor, de levantarmos os braços e dizer muito obrigado, Senhor, por tudo. Assim, em nome de Jesus, abençoa mais uma vez a minha vida, na dependência do Teu Santo Espírito, e todos aqueles outros que vão ministrar, que vão trazer a palavra, meu Senhor. Abençoa os que estão ao nosso redor, a nossa cidade. Abençoa, meu Deus amado, aqueles que estão sofrendo tragédias por terremotos, maremotos, ó Deus querido, por vulcões que se alastram, meu Deus amado e santo, por corrupção generalizada, meu Senhor, no seio familiar, no seio, meu Deus amado, da sociedade, no seio da nação brasileira, no seio, meu Deus querido, das políticas, ó Senhor, dos poderes legislativo, executivo, judiciário, Senhor, e também, ó Deus querido, nós te louvamos, meu Senhor, porque também, sim, Senhor, sabemos que há uma corrupção também no meio da tua igreja, mas nós sabemos também, meu Senhor, que nós somos lavados e remidos pelo teu sangue, e que hoje, meu Deus, estamos aqui porque fizemos a diferença, meu Senhor, estamos estabilizados, firmados, aleluia, na rocha, e é por isso, ó Deus querido, aleluia, que o Senhor nos tira desse desterro e nos faz ouvir a tua voz e dizer aleluia, aleluia, eu estou convosco, eu estou contigo, não temas. E nós respondemos ao Senhor, eis-me aqui, aleluia, usa-me, envia-me, e assim, meu Deus, o Senhor faz segundo o que te apraz. Assim, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos o programa Amor em Ação, a comunidade bereiana, a igreja na pessoa do nosso pastor Edmir Peixoto dos Santos, o pastor Luciano Jorge, a pastora Morgana, a missionária Nenê, o diácono Martônio, todos os irmãos em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, porque sabemos que tu és o pastor, aleluia, o nosso sumo pastor, o nosso sumo sacerdote, que está sentado à destra de Deus e que intercede por nós, aleluia, e nos abençoando com delícias perpétuas. Assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Estamos deveras alegres. E assim, meu querido, minha querida, abra sua Bíblia em Gênesis 32. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O livro em que nós sabemos que Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus de pacto. E assim, aleluia, Ele traz, aleluia, para que nós possamos conhecer estes pactos. E nós entendamos que o pacto da criação, o pacto, aleluia, da queda, o pacto da redenção e da consumação de todas as coisas, faz-nos ver, faz-nos ter uma cosmovisão de como que Deus, aleluia, trata conosco e quer que nós sejamos movidos por sua voz, obedientes à sua voz e possamos tratar com Ele, aleluia, como Deus Pai, Deus Criador, Deus Redentor, Deus todo soberano, todo poderoso, que é de eternidade a eternidade. Assim, como que nós podemos dizer que é o primeiro livro? Porque começa em Gênesis. E nós temos aqui várias famílias que foram tratadas por Deus. E nós sabemos que a passagem que eu vou ler está em Gênesis 32, a partir do verso 22. São 10 versículos, do 32 ao 22. Esta semana eu senti bastante dificuldade em receber de Deus uma palavra que eu pudesse trazer ao seu coração. E eu meditava, e eu buscava, e eu indagava, e entrei pela madrugada, até chegar meio-dia. Foi quando Deus me dirigiu esta palavra. E assim eu quero que nesta tarde você medite.
e receba de Deus o que eu recebi, consolo, esperança, ministração das minhas fraquezas, e saber que nosso Deus é conosco e não nos abandona. Ele intervém nas nossas causas. Ele intervém em nossas vidas, mesmo que passe 1 ano, 2 anos, muitos anos. Assim, vamos ler esta passagem que diz assim: Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Val quer dizer o braço de um rio. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele o varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei, tu, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a subir, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e ele a minha alma transformou. Ou em outra tradução, a minha alma salvou. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a coxa, a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém? Pois é, estamos diante de um homem que tem como nome Jacó. Jacó é a herança natural da filiação natural de Abraão. Agora ele recebe um novo nome porque ele tem um encontro com Deus e seu nome agora é Israel. Jacó, naturalmente, recebeu o nome de acordo com as circunstâncias em que ele nasceu, usurpador Jacó. Mas agora Deus, numa intervenção divina, numa luta em que ele agora não mais quer saber o que Deus tem para lhe dar, mas para saber o nome de Deus. A prioridade dele é saber agora, conhecer ele em profundidade, conhecer a Deus na sua intimidade. E assim a palavra de Deus diz que Jacó é neto de Abraão. E a partir do verso 12 de Gênesis, nós vamos ver a chamada do avô de Jacó, ou de Israel. Diz a palavra que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Acontece que Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus. Não só ele, mas toda a sua família. Seu pai Terá tem uma tragédia na sua família, perde o filho. E Deus faz com que eles venham até Padã Arã. E ali alguns anos se passam e Deus retira Abraão de lá e leva juntamente com seu sobrinho Ló até a terra de Canaã. Deus promete a ele que fará dele, aleluia. Diz assim: ora, o Senhor Deus apareceu a Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E a promessa diz assim: far-te-ei uma grande nação, aleluia. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. Desculpe. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqui nós temos Deus falando a este homem que ainda não tinha se posicionado
de tal forma que tivesse sido justificado por fé. Mas diz a palavra que ele creu, aleluia, e isso foi imputado por justiça. E a palavra de Deus diz que quando ele recebe essa promessa, ele, aleluia, no verso 5 diz assim: e tomou Abraão a sua mulher, e Aló, desculpem, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, aleluia, e as almas que ele acrescentaram em Harã, e saiu para irem à terra de Canaã, e vieram a Canaã, e lá chegaram, oh aleluia, isso é ouvir a voz de Deus, aleluia, e obedecer. A Bíblia diz: se me ouvirdes, e me obedecerdes, diz Isaías. Eu gosto muito desse verso: comereis o melhor dessa terra, aleluia. E foi assim com Abraão. No capítulo 13, a Bíblia diz que Abraão enricou grandemente, era rico em gado, em ouro e prata. Mas no capítulo, aleluia, 15, diz a palavra que há uma grande fome em Israel, aleluia, em Canaã. E Deus diz a Abraão, aleluia, que não saia daquela terra, porque ele estava querendo ir para o Egito. E Deus promete que com certeza ali abençoaria e daria-lhe um filho. E ele diz: não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E ali Abraão, aleluia, Deus leva-o para fora e manda que conte as estrelas do céu, se ele era capaz, que ele tinha possibilidade de contar as estrelas. E disse: assim será a tua semente, aleluia. Mas Abraão ouve a voz da mulher e coabita com Agar, e tem um filho, do qual Deus também que faria prosperar e frutificar, e faria dele uma grande nação, mas não seria nem o herdeiro, nem tampouco o seu mordomo. Deus faria ele gerar na sua velhice um filho, e esse filho foi Isaque. Isaque nasceu dois grandes homens, Jacó e Esaú. E é sobre Jacó, porque Deus, nessas passagens em que nós estamos lendo aqui, 3 palavras eu quero lhe chamar a atenção. Com Abraão, Deus diz: sai da tua terra, aleluia. E aí, ele saiu, e Deus prometeu e fez com que ele realmente, aleluia, sacrificasse e entendesse que não havia um Deus maior que não fosse o seu Deus. Com Isaque, Deus vai dar a sua voz de comando, a sua direção, dizendo: fique, porque também havia fome na terra, aleluia. E aí Deus diz a Isaque, aleluia, no capítulo, glória a Jesus, no capítulo 26, Isaque vai gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da terra, da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se a Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Uma tradução diz: habita na terra que eu te disse. Noutra diz: fique, aleluia. Então, nesta tarde Deus está lhe dando um comando. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Ter intimidade com Ele para saber por onde é o seu caminho. Por onde você vai prosseguir e ser bem sucedido. E que o propósito de Deus seja realizado na sua vida. Se você ouvir de Deus que você tem que ficar, que você tem que permanecer, que é uma das palavras deveras poderosas no Evangelho, os Evangelhos, que é permanecer em mim, disse Jesus, aleluia. E assim diz a palavra que o Senhor diz: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Amém, irmão? E Deus mudou, não o nome de Isaque, mas mudou o nome de Abraão, que era Abrão, mudou o nome de Sara, que era Sarai, para Sara, e assim agora Isaque casa-se com Rebeca, né? Porque também ele ouve a voz do pai dele e o pai faz com que ele vá para Padã Arã para lá casar-se, escolher uma das mulheres da sua família e que fosse abençoado. E ele vai e no caminho ele tem um encontro com Deus. E este encontro torna religioso.
Porque ele diz assim, quando ele vê os anjos de Deus subindo e descendo na escada, e aquele lugar ele chama de Betel, porque aqui eu via Deus, a Bíblia diz, de tudo, se tu me guardares, isso é Jacó dizendo, e de tudo quanto tu me abençoares, eu te darei o dízimo. Esse é o homem religioso. Ele acha que com Deus ele tem mais é que só receber. Ele não se preocupa em saber quem é Deus. Ele não se preocupa em saber como Deus faz, como Deus age. Ele não se preocupa em saber quais são os nomes de Deus. O que realmente Deus, aleluia, na sua intimidade se revelará para você. E aí nós vamos chegar no capítulo, glória a Deus, 28, onde acabei de dizer que os pais dele mandam e diz a palavra, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e se fora a Padã Arã. E chegamos no capítulo 32, aliás 31, e essa mensagem fala exatamente de obediência, de permanência, de continuidade, de ouvir a voz de Deus, de saber que mesmo nos relacionamentos com o Senhor, nós precisamos ser marcados, como disse o apóstolo Paulo. Não me inquietes, porque eu trago as marcas do meu Senhor. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que ele saiu, porque diz a palavra, por que que ele saiu? Agora não mais sai, não mais fique, preste atenção, diz assim, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela, aleluia, e eu serei contigo. Tornar, sabe o que é? Volte, aleluia. 3 grandes direções que são totalmente diferentes umas da outra, mas que tudo tem a ver com aquele princípio do qual Deus prometera ao seu avô, ao pai da nação de Israel, que foi Abraão. Eu serei contigo, anda na minha presença, ser perfeito, porque eu te abençoarei, eu farei herdar esta terra, aleluia. E eu, aleluia, com toda certeza, serei o que tu queres que eu seja. E assim a palavra de Deus diz que no capítulo 31, Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. E Jacó, no capítulo 32, aleluia, a partir do 22, toma toda a sua família. Até então tinha 11 filhos, até José, porque ele teve 10 com Lia e as suas servas, mas tem 2 com Rebeca, que foi José e Benjamim. E aí ele e atravessa o val de Jabó com suas mulheres, e tem um momento que ele precisa ficar a sós. Assim Deus diz a você desta tarde, para tudo, deixa de ansiedade, deixa de tristeza, deixa de preocupações aleatórias, deixa de ouvir mais notícias, deixa de estar atarefada demais, ouve a minha voz. Deixa tudo, entra no secreto comigo, que eu te farei conhecer o meu conselho, os meus planos, os meus sonhos para ti. E assim diz a palavra, aleluia. E vendo, e ficou só. É isso que Deus quer. Nós precisamos ter esse encontro com o Senhor. Porque fazia 20 anos que Jacó não ouvia a voz de Deus, que Jacó estava desterrado numa terra estranha, mas que Deus fala com ele para ele voltar. Deus tinha falado em Betel, agora fala com ele para ele voltar. E ele obedece esse comando, essa direção, esta voz, aleluia. Que hoje é o Espírito Santo que fala em seu coração, aleluia. E que você agora, sabendo que não prevalecer, você não vai prevalecer. Não lute contra Deus, você não vai prevalecer. Você tem que entender que você é vulnerável, você é fraco, você não tem condições. E diz a palavra que lutou ele com o varão até amanhecer do dia. Se achava forte, se achava um herói, se achava um homem de força, porque era um religioso. O religioso age assim. Ele acha que pode, apesar de crer em Deus, fazer tudo que ele queira sem a vontade de Deus, sem o poder de Deus, sem a dependência de Deus, sem a direção de Deus. Muitas vezes nós estamos agindo assim, mas Deus não quer. Deus quer um encontro espiritual, que nós estejamos totalmente quebrantados, voltados para Ele. E foi preciso o anjo tocar a sua coxa, para que ele lutasse e ele soubesse que não podia prevalecer. Mas a voz de Deus diz, não te deixarei, aleluia, e se não me abençoares. Foi essa a posição de Jacó.
Quando ele fica só, ele ora e diz para Deus abençoar. Mas a maior bênção é ele perguntar: qual é o teu nome? Você já se preocupou em saber os nomes de Deus? Quem é Deus na sua essência? Quem é Deus, aleluia, nos seus atributos incomunicáveis? Quem é Deus nos seus atributos comunicáveis? Aquele que ele reparte com os homens. Você já pensou em tratar com Deus para ser tratado e reconhecer que você realmente precisa do Senhor? Que você não pode dizer: eu não preciso de Deus, Deus está morto, eu não creio em Deus. Você não pode, você tem que crer. E de Jacó, que a Bíblia, que ele perguntou: dá-me, peço a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Deus é Deus de intervenção. Deus é Deus que quer que realmente você se volte para Ele em comunhão e unidade. E peça a Ele, aleluia, para lhe abençoar. Mas essa bênção só vai ser totalmente, aleluia, e completamente satisfatória quando você reconhecer que você não é nada sem Deus. Você precisa do Senhor Jesus e precisa saber que muitas das vezes você pode passar a noite em oração, a noite lutando, mas que a sua vida tem que ser transformada. Este é o nosso encontro com o Senhor, quando nós o reconhecemos. Vi a Deus face a face e o Senhor mudou a minha história. Vi a Deus face a face e minha vida foi transformada. E eis que vereis a diferença, o que serve a Deus e o que não serve. Pode mancar, pode estar quebrantado, pode estar faltando algum nervo, mas nós sabemos que erguemos os nossos olhos para o céu e sabemos quem nos abençoou, quem nos chamou, a quem nós ouvimos, a quem nos dá a direção e que nos faz caminhar nesta terra e sabermos que somos peregrinos, mas que chegaremos a Canaã celestial, aleluia, porque é assim que Deus quer que nós hajamos pela fé somente, e assim não por vista, mas pela fé. Deus nesta tarde lhe encoraja para que você na sua fraqueza possa dizer como o apóstolo Paulo, como eu fiz aqui no início da oração: a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então entenda que as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas tragédias, as nossas circunstâncias complexas, complicadas, adversas, simplesmente é para Deus agir. E agindo Ele, quem impedirá? Ninguém. Assim nesta tarde, mais uma vez, aleluia, eu oro e creio que Deus, aleluia, em seu pacto, aleluia, de salvífico, se levantou para trazer o seu Filho unigênito às nossas vidas e sabermos que Ele é o dom perfeito do amor. Que Ele é o dom, aleluia, incrível, extraordinário, todo-poderoso e soberano de eterna eternidade, para sabermos que todos aqueles que creem em seu nome, aleluia, serão chamados filhos de Deus. Assim, em nome de Jesus, eu lhe abençoo nesta tarde e digo, aleluia, leia a palavra, medite na palavra, pense a palavra, haja na palavra, porque o Senhor, aleluia, te abençoará poderosamente, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Amém, amém, aleluia. Como é bom ter o encontro com o Senhor, como é bom reconhecermos Deus dirigindo as nossas vidas, prevalecendo, não a mim, Senhor, mas eis o Senhor em nossas vidas. Assim como Abraão, como Isaac, como Jacó, temos que nos render ao Senhor e dizer: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua vontade. Amém? Pois é, nesta tarde estamos mais do que felizes, mais do que alegres, porque o Senhor nos chamou e ainda hoje nós ouvimos a sua voz e sabemos o que Ele quer para mim e para você. Amém? Vamos convidar o irmão Martônio para louvar, engrandecer o nome do Senhor e dizer da nossa alegria, de nossa felicidade, de nossa satisfação e honra em recebê-lo. Paz do Senhor, Jesus lhe abençoe. Amém, amém. Amém. Boa Louvado tarde, seja irmão o nome Martônio. do Senhor. Prazer imenso mais uma vez estar aqui no programa Amor em Ação aqui pela TV Princesa do Vale. E eu quero mandar um grande abraço a todos que nos assistem todas as quinta-feira. A gente tem um encontro marcado com o Senhor aqui na TV Princesa do Vale, o programa Amor em Ação. Vamos louvar.
Tô na estrada, tô diferente. Eu não quero voltar ao passado e estragar tudo. Tô dormindo tranquilo, tô de bem com a vida. Tô falando com nosso Senhor como nunca falei. E o melhor disso tudo é que Ele responde: filho, eu estou contigo e jamais te desampararei. A vida sempre quer de nós uma resposta. Eu não vacilarei. Eu vou entrar de vez por esta porta. A Deus eu me entreguei. Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata nem ouro, nem por ouro nem prata. Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata nem ouro, nem por ouro nem prata. Aleluia! Jamais vou te deixar, Senhor. Aleluia! Alguns amigos viraram as costas e a menina que eu namorava me abandonou. Me chamou de cafona, me chamou de careta, mas o homem de Deus não quer espinheiro, ele quer uma flor. A vida sempre quer de nós uma resposta. Eu não vacilarei. Eu vou entrar de vez por estas portas. Amém, glória a Deus. Tivemos aí uma queda de energia, mas já estamos de volta. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa tarde. Aleluia. Alô, meu irmão João Batista, lá em Birigui, São Paulo. Sua esposa Alzeni. Tô na estrada, estou diferente. Eu não quero voltar ao passado e estragar tudo. Tô dormindo tranquilo, tô de bem com a vida. Tô falando com nosso Senhor como nunca falei. E o melhor disso tudo é que Ele responde: filho, eu estou contigo e jamais te desampararei. A vida sempre quer de nós uma resposta. Eu não vacilarei. Eu vou entrar de vez por esta porta. A Deus eu me entreguei. Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata nem ouro, nem por ouro nem prata. Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata nem ouro, nem por ouro nem prata. Aleluia! Quando você aceita Jesus é assim, ó. Alguns amigos viraram as costas e a menina que eu namorava me abandonou. Me chamou de cafona, me chamou de careta, mas o homem de Deus, ele não quer espinheiro, ele quer uma flor. A vida sempre quer de nós uma resposta. Eu não vacilarei. Eu vou entrar de vez por estas portas. A Deus eu me entreguei. Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata nem ouro, nem por ouro nem prata. Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata nem ouro, nem por ouro nem prata. Meus amigos, não vou deixar Jesus por namorada.
Não vou deixar Jesus pelo dinheiro, não vou deixar Jesus por nada. Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata nem ouro, nem por ouro nem prata. Não vou deixar Jesus por nada, nem por prata nem ouro, nem por ouro nem prata. Jamais vou te deixar, Senhor, aleluia, nem por prata, nem por ouro, por nada nessa vida, aleluia. Tu é a minha rocha inabalável, Pai querido, aleluia. Amém. Oh glória! Ele é o nosso mestre, meu irmão, aleluia. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, aleluia. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença de quem? Dele. A minha vida é do mestre, aleluia. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, nesta tarde, Pai. Abençoa, meu Deus, a cada um que nos assiste nesse momento, Senhor. Cobre com a tua graça, Senhor. Não sei o que eles passam, mas tu sabes, Senhor. Então entra com providência na vida de cada um nessa tarde, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, aleluia. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra onde? Pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha
minha esperança é meu mestre. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por mais uma tarde aqui na TV Princesa do Vale, programa Amor em Ação. Deus abençoe você aí do outro lado. Em nome de Jesus. Amém. E não deixaremos o nosso Deus, porque Ele é o nosso mestre. Pois é, irmão Martoni, muito obrigado. Glória a Jesus, faça essa profissão de fé, né? O irmão Lázaro foi um homem que, como nós estávamos conversando ali nos bastidores, assim eu não sabia, mas assim ele foi um homem usado poderosamente por Deus. Mas dizem que Deus levantou uma mulher e profetizou para ele não se candidatar. E ele se candidatou e realmente não atingiu o seu apogeu na política e morreu de Covid. Mas nós louvamos a Deus, os nossos representantes evangélicos que estão lá no Congresso, e que eles possam ser usados por Deus. Mais uma vez, nós agradecemos o pastor Luciano, que está aqui conosco, esse varão valoroso, para ministrar a palavra de Deus, e nós recebermos esta porção gloriosa, dessa semente de fé, e sabermos que nós estamos aqui acampados em Manaí, onde os anjos de Deus, né, nos socorrem, e eu chego junto para aqui falar conosco e dar um recado de Deus. Amém, pastor Luciano, muito obrigado. Fique à vontade. Obrigado, pastora. Socorro. Diácono Mardônio. Pastor Edmir, está certamente ligado no programa. É um prazer estar de volta à Princesa do Vale para trazer uma palavra da parte de Deus. Nós cremos na inspiração verbal plenária da Bíblia. Cremos que há autoridade máxima em termos de religião. A Bíblia é o livro mais sagrado, aliás, é o único livro mais vendido no mundo, traduzido para mais de 2.500 línguas e dialetos. É sempre o livro, todos os anos, mais vendido. É o livro que influencia mais as pessoas, onde a mensagem da Bíblia chega, a mudança cultural, a mudança espiritual, a mudança social, porque a palavra de Deus é forte e poderosa. A Bíblia tem vida em si mesma. Ao ler a palavra de Deus, temos contato com a vida que Deus tem para cada um de nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo número 4, versículo 1 em diante. A vitória de Jesus sobre as tentações. Lucas, capítulo de número 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias,
Sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem eu quiser. Deus nos guarde dessa glória mundana. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre um pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações passam. As tentações são passageiras. Tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, e até o momento oportuno. Vencer as tentações. Todos nós passamos por tentações. Tentação não é provação. Tentação visa derrubar, fracassar o homem. A aprovação de Deus visa a promoção, o levantamento, abertura de portas, prosperidade. O diabo tenta e Deus prova. Há grande diferença nos dois termos. E ele foi cheio do Espírito Santo e guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Nem todo deserto que você entra é do diabo. Às vezes é você mesmo que entra. Às vezes é você mesmo que entra nas lutas sem a permissão de Deus, faz as coisas sem antes orar, sem antes consultar o conselho do Senhor, e aí passa por um monte de tribulações e angústias, e cai em tentações. Mas uma coisa Jesus tinha na vida que o impediu de pecar, porque ele foi impecável. A impecabilidade de Jesus mostra que ele era e é divino. Mas como homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele foi cheio do Espírito Santo. E nos dá uma riquíssima lição existencial e espiritual. É preciso ser cheio do Espírito Santo se quiser vencer as tentações. Somente cheios da plenitude de Deus conseguiremos vencer o diabo. Uma das maiores tentações pós-modernas é a tentativa do diabo de fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe, que ele é um princípio do mal, que ele é o contrário do bem. Só que isso é um ledo engano. O diabo é uma pessoa caída, é um anjo caído,
foi um querubim ungido e caiu da sua posição. Muita gente cai por causa do orgulho. O orgulho é a raiz de todo pecado humano. O orgulho é a própria imagem do diabo. Eu não quero para mim essa picha. Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E narra também o primeiro sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos nós encontramos Saulo, que se converte ao cristianismo e fica cheio do Espírito Santo. E começa a pregar o Evangelho e pregou a todas as nações da época de então. Cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala também que todos os discípulos eram cheios do conforto do Espírito Santo. Por isso a igreja primitiva foi uma igreja vencedora, porque foi uma igreja cheia do Espírito Santo. E atualmente é uma das coisas que mais falta à igreja. A igreja tem tecnologia avançada, tem métodos pós-modernos para se contextualizar com o mundo contemporâneo e esquece de buscar o essencial, a plenitude do Espírito Santo. Ainda continua sendo a razão maior do crescimento da igreja. O Espírito Santo é fundamental, é sine qua non, é único. Somente Ele pode dar à igreja o que a igreja precisa, de vida abundante, do fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz o seu próprio fruto na vida da igreja. Portanto, quer vencer as tentações, busque a plenitude do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo nós desejaremos mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Diz a Bíblia que o diabo ofereceu a glória mundana a Jesus dos reinos da terra. E Jesus rejeitou. O diabo disse: transforma essas pedras em pães. Ofereceu o caminho mais fácil. Jesus não veio dar espetáculo, transformar a pedra em pão. Jesus veio para salvar o perdido, para buscar o pecador e levá-lo ao arrependimento e à crença na palavra de Deus. Transformar a pedra em pão era caminho fácil para Jesus. Ele tinha poder para transformar todas as pedras que estavam ali presentes em pães. Mas não era esse o princípio de Jesus. O princípio dele era dar glória a Deus e fazer a vontade de Deus. Às vezes o diabo oferece o caminho mais fácil para você. Às vezes uma grande porta aberta pode significar uma porta para o fim, para o mal. É preciso ter discernimento, porque nem tudo que é fácil significa ser a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é amargar uma prisão, como o Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso por causa da sua luta contra o apartheid. Ofereceram a liberdade a ele em troca do abandono da causa, mas ele não aceitou e amargou 27 anos de prisão, mas cumpriu um plano, um projeto de Deus para a África do Sul. Depois que ele deixou a cadeia, se tornou presidente da África do Sul. Uma das melhores biografias do século XX. E tudo porque ele rejeitou o caminho da facilidade e esperou com paciência e foi um grande libertador da África, do apartheid na África do Sul. Assim é com você. Será também com você, se escolher o caminho certo. Vença as tentações, rejeitando as facilidades do mundo, rejeitando as portas abertas que não são abertas por Deus. Fique com Deus, porque com Deus o pouco é muito, e o muito sem Deus não é nada. Disse então o diabo: se és filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pão. Uma das coisas que o diabo trabalha quando estamos nos nossos desertos, quando estamos nas nossas tribulações, é duvidar da sua filiação divina. É fazer você acreditar que não é filho de Deus. Muitas vezes abraçamos uma teologia masoquista. Quanto pior, melhor. Isso não está escrito, não tem respaldo bíblico. Deus quer o melhor da terra para nós. A mulher Cirofenícia ganhou a libertação da sua filha só com as migalhas do reino. Jesus disse que o pão era para os filhos. E ela disse, sim, Senhor, mas os bichinhos, os cachorrinhos, comem das migalhas do seu dono. E somente com essas migalhas, Jesus disse para ela, grande é a tua fé. Eu preguei domingo isso na igreja. Jesus admirou a fé daquela mulher. E ela se alimentou somente das migalhas do reino. Ainda não tinha entrado. E o pão é para você que é filho. Se as migalhas libertou uma filha dos demônios, quanto mais o pão, quem tem o pão oferecido por Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão tem a vida eterna. Escolha o melhor para a sua vida. Escolha o caminho que Deus traçar para a sua vida. Não pense que o mais fácil é o melhor. Às vezes temos que pagar um preço. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma outra coisa que acontece na tentação, o diabo diz, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ele me foi entregue e a dou a quem eu quiser. O diabo cobra caro. Às vezes ele dá tudo para uma pessoa para retirar sua alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma para esse grande inimigo das almas humanas, que é Satanás. Ele ofereceu a Jesus, e Jesus rejeitou o que a igreja que está correndo atrás. Teve uma cantora gospel, e por causa de uma boa verba financeira, abriu o carnaval em Tocantins. E está sendo muito falado no Brasil esse caso. Eu não a julgo, mas lamento muito que a glória humana tenha lhe atraído a aceitar essa oferta. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A concupiscência da carne, a soberba da vida, o que os olhos veem, muitas vezes nos enganam. Maior é a glória de Deus do que a glória dos homens. Rejeite o que Jesus rejeitou. Jesus rejeitou a glória humana. A glória humana é passageira. Pelé marcou 1.283 gols. O que é isto diante da eternidade? Que ele prestará conta diante de Deus. Isso não vai valer nada. A glória humana não é igual à glória de Deus. Rejeite os aplausos humanos. Aceite sofrer com Jesus na cruz. Quem aceita as marcas de Jesus na sua vida, receberá também a sua glória. Rejeite as coisas mundanas, pois o mundo é passageiro. Tudo passa, tudo passará. A glória humana passa. Tem uma coisa na internet, antes e depois, os grandes atores do passado e como eles estão hoje. É absurdo o que a gente vê. Como a glória humana é passageira. Uma atriz em Hollywood foi interrogada porque ela gastava tantos milhões de dólares em cirurgias plásticas. Ela disse, é porque em Hollywood só tem valor a imagem, a aparência.
E eu me cuido para ter mais sucesso. Mas depois de uma cirurgia, precisa de outra. Depois de outra. E depois não tem mais jeito. Ao final, o homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois disso segue seu juízo. Diga não à glória humana. E sim à glória de Deus. Seja famoso, mas famoso para Deus. O homem de Deus é conhecido na terra, no céu e no inferno. Porque ele tem poder e autoridade sobre os demônios. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E somente cheios do Espírito Santo podemos vencer as astutas ciladas do diabo. Uma outra coisa que Jesus faz aqui no texto, responde a Satanás com a palavra está escrito. Está escrito. Dito está. Leia a palavra. Abra a Bíblia na sua casa. Leia os seus princípios. Aplique os seus princípios. Abra a palavra de Deus na sua casa. O contexto vai falar que Jesus disse, está escrito, e abrindo o livro, leu no profeta Isaías. E os olhos de todos da sinagoga fitaram-se nele. Além de abrir a palavra, seus olhos têm que estar fixos em Jesus. Tem gente que diz, eu não vou ser crente porque tem fulano que faz isso, faz aquilo, tem escândalo. Mas Jesus nunca lhe decepcionou. Jesus é digno de honra e de glória. Quer vencer as tentações? Abra a palavra. Responda às acusações de acordo com como está escrito na palavra de Deus. Está escrito. Quem crê em Jesus será salvo. Quem crê nele será liberto. Quem crê nele tem a vida eterna. Não é uma opção religiosa. Jesus é a única opção entre a vida e a morte. Marta disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eis o grande problema do ser humano atual. A ausência de Jesus. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus faz falta à vida humana. Qualquer um que esteja me ouvindo, creia no Senhor Jesus. Serás salvo tu e a tua casa. Vencendo as tentações, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, no poder do amor a Deus e não ao mundo. E se congregando, porque Jesus se congregou na sinagoga, todos os sábados ele estava numa sinagoga pregando. É mistério se congregar, porque se congregando com aqueles que vão para o céu conosco, nós teremos mais força. Juntos seremos mais fortes. Isolado, a linha isolada do fogo se apaga. Mas no meio do fogo, ela ajuda no aquecimento das pessoas. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te cure, te liberte e te transforme no novo homem. Vença as tentações e não seja vencido por elas. Amém. Amém, amém, né? Que coisa maravilhosa é não darmos glória a nós mesmos, viu? Não a nós, mas a Ti somente, Senhor. Toda honra, toda glória, todo tributo, porque Ele é majestoso e merece toda glória, né? Obrigado, pastor Luciano Jorge. Nós estamos felizes com a ministração da palavra de Deus
que foi semeada em nossos corações e vamos nos alegrar. Precisamos escolher servir a Deus, precisamos barrar as tentações, dar limite até aqui, Satanás. Daqui para frente quem comanda é Deus, porque Ele não tem poder nas nossas vidas, porque diz a palavra que Ele é o pai da mentira, e assim como Ele agiu com Adão lá no Éden, Ele achava que com as mentiras dele, ele ia enganar o Senhor Jesus. Mas Jesus suficientemente, usando da palavra, está escrito. Entendeu? Então é isso que você tem que fazer na hora da tentação. Tomar posse da palavra, proclamar a palavra, confessar a palavra e determinar que só a Deus você servirá. Só a Deus você servirá. Aleluia. Como em obras, em testemunho, como carta viva, fazendo a diferença, jejuando, se consagrando em intimidade com Deus. Aleluia. Onde os anjos de Deus acampam ao seu redor e você possa dizer que tem um encontro verdadeiro com o Senhor. Você foi escolhido para servir ao Senhor, como disse Jesus. Nós só devemos servir ao Senhor Jesus. Então, vamos orar agradecendo esta quinta-feira, este momento, o programa Amor em Ação, a palavra, o poder da palavra em ação em nossos corações, enraizando e trazendo frutos saudáveis, frutos generosos e frutificando em todo o tempo. É esta palavra que Deus coloca em nós para que nós possamos prosperar, porque Deus de prosperidade, Deus de riqueza, Deus de generosidade, Deus de amor, Deus de redenção. Assim agradecemos a vida do nosso pastor Luciano. O irmão Martoni teve que sair, que ele está trabalhando, e neste horário ele vai lá abrir a repartição. E assim nós vamos louvar a Deus, agradecendo em oração a vida mais uma vez de Olindina, Dina amada, ela sempre pede oração. E a todos quantos precisam de orações, nós vamos orar intercedendo por você, Dina, creia no seu milagre. Aleluia, ouça a voz do Senhor para que Ele determine onde você tem que ficar. Se você volta para o Juazeiro ou fica no Cariri, lá na Serra do Araripe, ou que você saia do meio da sua parentela. É Deus que vai lhe dirigir, lhe orientar e vai dar condições de você saber como que Deus quer agir na sua vida. Assim oremos em nome de Jesus, pelo favor de Deus sobre nós, pelo poder de Deus sobre nossas vidas. Oremos crendo na palavra, orando, contemplando, aleluia, a majestade de Deus, esse anjo do Senhor que acampa ao nosso redor, aleluia, e nos livra e nos faz, ó Deus querido, prevalecer, aleluia, derrubando por terra nosso orgulho, nos fazendo humilde, nos fazendo esvaziar-se de nós mesmos, nos fazendo, ó Deus querido, saber que só o Senhor reina sobre nós. Assim abençoa todos quantos estiverem ligados, aleluia, com o programa, com todos quantos forem ver este programa em outra oportunidade, os que estão aqui. Abençoa, meu Deus, o nosso povo, as nossas famílias, a nossa igreja. Abençoa, meu Senhor, os pastores. Abençoa aqueles que têm enfrentado, meu Senhor, lutas e lutas grandes. Mas nós lutamos com Deus e somos mais do que abençoados. Não deixe que a luta prevaleça na sua vida. Não deixe que os terríveis momentos que abalam você faça de você um paralítico, que as lutas não lhe devem paralisar, mesmo que saia doendo, mesmo que saia machucado, reconheça que Deus é contigo. Assim, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, peço ao pastor para dar a bênção apostólica, e você fica conosco até a próxima quinta-feira, orando por nós, intercedendo por nós, e crendo que quinta-feira o programa será melhor ainda do que foi hoje. E assim você será abençoado e ministrado pelo poder da palavra em ação, pelo poder do programa Amor em Ação, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Pastor Luciano nos abençoando com a bênção apostólica. Recebam. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, amém, seja com toda a nossa audiência, com toda a igreja do Cordeiro na terra. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Fique com Deus e até a próxima quinta-feira. Amém.
Você sabe qual a importância de ter um bom score de crédito? O score de crédito é uma pontuação que indica a reputação do consumidor no mercado. Se você tem um nome sujo, consequentemente seu score é baixo. Mas você sabia que ao limpar seu nome, o seu score aumenta? Com o Limpa Nome Provel, além de aumentar o seu score, a gente apaga o seu histórico negativo de crédito e tem várias vantagens. Algumas delas são o financiamento da sua casa, financiamento do seu carro, moto, conseguir aquele empréstimo, ou até um cartão de crédito, ou comprar em crediário. Quer saber mais? Entre em contato com a gente pelo link da bio. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além da venda. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Produtor Rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação. Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagre, Governo do Ceará e parceiros. Olá pessoal, tudo bem? Aqui na loja MM Instalações a gente encontra com uma grande variedade em todo tipo de materiais elétricos e hidráulicos. Como também contamos com uma equipe especializada para fazer todo tipo de instalação elétrica e hidráulica em sua residência ou comércio. Vamos conosco conhecer mais um de nossos serviços? Uma parte de nossa equipe está aqui hoje realizando toda a troca de iluminação e tomadas do salão de Lisandra Cabeleireira. Para você de qual região que está precisando de fazer sua instalação com qualidade, procure a MM Instalações, Rua Francisquinho de Paula, 1367. Segurança e confiabilidade. Atenção você que tem sua carteira assinada e quer fazer o seu empréstimo consignado. Nós aqui da GB Mais Crédito largamos na frente com essa novidade. Você que quer fazer o seu empréstimo, venha, faça a sua simulação. A nossa equipe aqui da GB Mais Crédito está em todo vapor fazendo as simulações para o público. Venha, nos procure pelo contato que vai estar aparecendo aí embaixo e veja a sua melhor simulação, a melhor oferta para você. É isso aí, já estamos com a menor e a melhor taxa do mercado. Nossa localização fica exatamente na Travessa Dona Alderir, de número 354, primeiro andar, sala 3. Venha já conferir o seu empréstimo consignado no crédito do trabalhador. Atenção, nós que fazemos o Hotel Ribeiro dos Icós estamos preparando uma grande novidade para esse Dia dos Namorados. Acompanhem nossas redes sociais e vejam tudo o que iremos propor.